conosco nessa noite. O texto que nós lemos em João capítulo 19, versículo 30, foi algo que Deus colocou no meu coração há 2 semanas atrás, e eu venho trabalhando essa mensagem em mim. Na realidade, essa mensagem, já como contexto, Deus me deu ela o dia que nós estávamos vindo da casa dos meus pais, que estava eu, a Vanessa, os filhos dela, e nós ali falando algumas histórias bíblicas, alguns questionamentos, e Deus bradou no meu coração algo muito claro, eu ouvi a voz do Senhor. E Deus falou comigo assim: o grito da liberdade. E trouxe ao meu coração João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus ele estava já no Gólgota, no último instante de sua vida, ele deu um brado, ele deu um grito. Por que ele deu um brado? A Bíblia diz que, e Jesus disse-lhes, porque para que as pessoas pudessem ouvir o que Jesus estava falando, levado em consideração a fraqueza que ele estava, de uma noite sem dormir, de ter sido exposto a umas condições que minou a sua força, onde Jesus esteve levando 39 chibatadas, dores inimagináveis, e ao amanhecer, depois de uma noite de julgamentos, as chibatadas, as suas feridas ainda abertas e sangrando, coloca sobre Jesus uma veste, uma túnica, o envolve, e aquele sangue ele seca naquela roupa. E Jesus não comeu, não bebeu, colocou na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, e a história vai dizer, alguns historiadores, que cada espinho tinha em torno de 7 a 15 centímetros, que rasgou o couro cabeludo do Senhor. E Jesus, para espanto de todos, não falou nada, não murmurou, não reclamou. Jesus nem sequer esboçou em dizer um ai. Muitos dizem que quando nós machucamos e dizemos ai, por milésimo de segundos, é automático, a sua dor ela é bloqueada por milésimos de segundo. Por isso que todos gritam ou falam ai. Mas Jesus, nesse processo, ele ficou em silêncio. Os algozes, rindo, endemoniados, rindo de Jesus e dizendo: não é este o rei dos judeus? E Jesus olhava e via que dentre a multidão tinha muitos que foram curados. Alimentou-se do pão e do peixe a qual Jesus multiplicava. Talvez muitos estavam naquele dia quando Jesus entrou em Jerusalém e eles cantavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus, com seu corpo debilitado, com dores terríveis, e para não bastar a humilhação, coloca o patíbulo da cruz sobre Jesus e ordena que ele carregue a cruz por aproximadamente 600 metros,
até o lugar onde ele seria crucificado. Jesus estava fraco, ele não suportava o peso daquela cruz, e ele caiu algumas vezes. E quando ele cai algumas vezes, o soldado ainda bate em Jesus. E ainda com palavras dizendo: não é este o rei dos judeus? Tu não dizes ser o filho de Deus? Não bastava as dores do corpo, ainda vinham as dores das provocações, e Jesus calado. Porque ele sabia que não era o momento de falar. Ele conhecia e sabe o poder que há nas palavras, e quando nós proferimos palavras em momento de dores, pois toda vez que você e eu abrimos a nossa boca para falar algo, nós estamos movendo o mundo espiritual, portais espirituais estão sendo abertos, e muitas vezes quando abrimos a boca, em momento em que nós estamos sendo injustiçados, injuriados e com dores terríveis, na maioria das vezes, nós seres humanos falamos coisas que não devemos. E Jesus, ele foi até o final, e quando ele está no alto da cruz, ele profere algumas palavras. Dentre as palavras que Jesus profere na cruz, uma delas é quando começam a zombar de Jesus: tu não és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, não foi você que disse que ia destruir o templo e construir em 3 dias? Jesus, então, uma das palavras que ele olha para baixo, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Como pode alguém, nas suas mais terríveis dores, olhar e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Há um médico francês que ele faz um relato minuciosa das dores que Jesus sentiu, das câimbras, dos esgotamentos. Eram dores que possivelmente nenhum homem sentiria, aguentaria. Que Jesus, quando ele, com as suas mãos cravadas, que o peso ia para frente, que começava a sufocar o pulmão, e Jesus não podia morrer sufocado, porque Deus não aceita sacrifício de carne sufocada. Ele arrumava forças onde não tinha e puxava para endireitar o seu pulmão, para que ele pudesse respirar novamente. Em detalhe, as suas costas estavam toda machucada, e quando ele encostava na cruz, a cruz não era lavrada, as ferpas entravam em suas costas. Imagine a dor dele. E de repente, do seu lado havia 2 meliantes, que representam muito bem a mim e a você. Um começa a dizer: ei, não é tu, Jesus? Desce daí, salva-te, salva nós também. E do outro lado, o outro diz, do lado direito: ei, cala tua boca, nós estamos aqui porque merecemos, ele nada fez por merecer. E o outro do outro lado começa a falar mal, e o outro de cá começa a defender. E então Jesus, olhando para os dois, aquela situação no meio, e o da direita diz: ei, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E a cena continua. O céu se escurece, era por volta de 12:00 a 3 da tarde. E quando foi 12:00, na hora sexta, no horário dos judeus, o céu, o sol, perde o seu brilho. E de 12:00 às 3 da tarde, às 15 horas, o sol parou de brilhar.
houve trevas, houve terremoto, porque nem o sol, o maior astro que há, conseguiu brilhar ao ver o seu Criador na cruz. Porque João vai dizer no capítulo 1 do seu Evangelho: tudo é por Ele, tudo foi feito para Ele, por meio dele, nada sem Ele se fez. O maior dos astros teve que se prostrar, esconder o seu brilho, porque o seu Senhor estava no alto de uma cruz. E os seres humanos, judeus, aqueles, também representa nós, porque não foi o judeu que crucificou Jesus, nem muito menos os romanos que crucificou Jesus, nem muito menos a injustiça de libertar Barrabás, que crucificou Jesus, pois a culpa de Jesus está no alto da cruz, foi por mim. O mais miserável de todos. Os meus pecados levou Jesus até aquela cruz. E quando dá por volta das 15 horas, com aquela cena acontecendo, Jesus libera algumas palavras dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que é em aramaico, mas traduzido para o português quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aqueles que ouviam isso diziam: olha, ele clama por Elias. Mas o próprio Jesus se sentiu sozinho no alto da cruz. Para você imaginar a dor que ele estava. E ele clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, oh Deus meu, por que me desamparaste? E já é um reflexo daquilo que ele viveu lá no Monte das Oliveiras, no Getsemani, quando ele começou tamanha angústia. E Lucas é o único que diz a respeito, talvez por ele ser médico. Jesus estava em tamanha angústia que a sua fronte suou gotas de sangue. Os médicos vão dizer que isso é um fenômeno raríssimo de acontecer, porque antes da pessoa suar gota de sangue, ele já se livrou da morte 2 vezes, porque o coração muitas vezes não suporta, ele explode. E se o coração suporta, ele pode morrer de um aneurisma cerebral, porque as veias são muito finas, elas estouram. Mas Jesus não veio para morrer nem do coração e nem de um aneurisma cerebral. Ele veio para entregar a sua vida no alto da cruz por nós. Mas por que tamanha agonia que ele sofreu? Porque ele sabia que da partir dali o pecado da humanidade viria sobre ele, e ele sabia que o pecado separa o homem de Deus. Ele sabia que dali para frente ele teria que caminhar por sua própria força. O Senhor, por causa do pecado, o deixaria por um instante, e no alto da cruz ele entende, ele passa por tudo aquilo, porque ele disse: Senhor, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. E ele vai até o final. Ele está dizendo: Senhor, eu vim por uma missão, e por essa missão eu vou até o final. E quando ele clama: Deus, por que me desamparaste? Até que chega um momento que as horas vão avançando, e ele precisava entregar o seu espírito, porque a morte não tinha poder nem tem poder sobre ele. Ele diz para os seus discípulos: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. E ele precisava dar um grito de liberdade. E o grito que ele deu de liberdade foi: está consumado. E é por esse grito que nós estamos aqui. Ele está dizendo em grego tetelestai, ou seja, Pai, eu cumpri a missão. Eu vivi o propósito, eu fui até o final, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu.
E por causa desse ato de Jesus, a liberdade ela foi estendida a todos os homens. Por isso que ele diz em João 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero que vocês entendam muito bem o que é ser liberto, o que é ter liberdade. A liberdade é algo mais valioso que o ser humano pode ter. Porém, muitos de nós, da liberdade que temos, nós não a usamos com sabedoria. E Paulo vai dizer: não useis a liberdade que tem para andar em libertinagem. Quando nós não sabemos respeitar e usar a liberdade que temos, nós acabamos perdendo-a. Pois a liberdade ela é muito minuciosa. E nos dias que nós estamos vivendo, em meio político e uma série de coisas, nós precisamos aprender a valorizar a liberdade que nós temos e usá-la com responsabilidade, pois a liberdade que você tem, ela foi conquistada por um alto preço. Exemplo: se eu não sei usar a liberdade que eu tenho no meu trabalho, e se eu não uso a liberdade no meu trabalho com responsabilidade, daqui a pouco eu começo a fazer coisas erradas e acabo sendo desligado. Se no seu relacionamento marital você não consegue usar da liberdade que vocês têm um com o outro com responsabilidade, daqui a pouco atrai crise e vocês acabam com a liberdade. Em tudo na nossa vida nós temos liberdades, mas quando não sabemos utilizar disso, nós a perdemos. E nós estamos vivendo dias que precisamos entender que as pessoas estão clamando por liberdade, e não só uma liberdade material e física, mas principalmente em uma liberdade emocional e espiritual. As pessoas, elas estão cativas. Nunca houve em toda a história uma geração tão depressiva como a que nós estamos. Pesquisas vão dizer que o Brasil está em número 1 nas pesquisas de pessoas ansiosas, aprisionadas da ansiedade. Todos nós temos ansiedade, mas as pessoas estão com síndrome de ansiedade, estão presas. E as pessoas precisam e clamam por uma liberdade e buscam essa liberdade aonde não podem encontrar. E ao longo dos anos, dos séculos, o inimigo, sabendo disso, ele sempre quis calar, anular a mensagem da cruz, que é o único meio que nós encontramos liberdade plena, tanto de vícios físicos como para a nossa alma, como também para o nosso espírito. Quantas vezes você e eu sentimos que tem algo preso dentro de nós? Talvez uma mágoa, talvez porque não liberamos um perdão, talvez uma dor que ainda não cicatrizou, talvez porque você foi injustiçado e aquilo te marca desde a sua infância, talvez pelo tratamento com os pais, ou com relacionamentos que não deram certo, ou até mesmo um sonho, como foi falado de sonho essa noite, um sonho que você lutou e não conseguiu, ou até mesmo foi esquecido. Mas quantas vezes na calada que você está, você e Deus, ou você e você mesmo, pois cada um de nós temos uma história, a nossa alma grita, julgando que ninguém vai nos entender, e muitas vezes não vamos entender mesmo. Pois fato é que nos dias que vivemos, a alma do ser humano, ela grita por socorro. Assim como Jesus, ele gritou na cruz, e um grito único para que houvesse libertação para todos nós. Muitas vezes a nossa alma ela está gritando. Esse dia eu estava vendo uns vídeos
pessoas que tiraram a própria vida. E colocou assim: 6 meses antes, 3 meses antes, 12 horas antes, a pessoa sorrindo, a pessoa brincando, a pessoa se relacionando, mas o mundo que ela estava vivendo dentro dela, só ela sabia. E só quem passou por isso sabe. Falar para quem? Se ninguém vai entender. Se as pessoas vão ser de preconceitos e vão dizer que você é fraco, deixa de ser besta, porque cada um julga a história do outro de acordo com a sua história, mas a alma daquela pessoa está gritando, está presa, e não é fácil se desvencilhar. Nos últimos anos, o número de evangélicos que tiraram a sua própria vida aumentou drasticamente, mas isso não pode ser divulgado. Graças a Deus que não pode ser divulgado, mas só Deus sabe que a pessoa está gritando e clamando dentro dela, por causa daquela dor que está dentro dela. Mas o bom é que a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus, em todas as dores, Ele foi tentado e Ele suportou, e Ele te entende e Ele me entende. E quando Ele grita, está consumado, Ele está nos dando também um exemplo, que tem momentos em nossa vida que nós precisamos deixar para que a nossa alma grite. Então eu vim dizer a vocês, a mensagem do meu coração é: tem momentos em sua vida, se vão entender ou não, Deus sempre vai colocar pessoas que vai te ajudar, que vai me ajudar. Assim como vai colocar pessoas que usadas pelo inimigo para te acusar, te condenar, vai ter pessoas que vai estender as mãos, mas você e eu precisamos entender que tem momentos que nós precisamos gritar. E gritar quer dizer pedir ajuda. Porque tem situações em nossas vidas que só vai haver libertação quando nós clamarmos e gritarmos. E o inimigo é tão astuto que até sufoca a nossa oração. Nós estamos vivendo dias e épocas de pessoas doentadas e nós precisamos vigiar com isso. Outro exemplo de uma pessoa que também é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, que foi traído, que sofreu injustiça, que viveu anos longe da casa dos pais, que foi tratado como escravo, que foi aprisionado, que foi esquecido na prisão por muitos. Mas chegou um momento que a Bíblia declara que Deus era com ele. E como entender que Deus era com ele naquele momento de tribulação? Mas chega um momento que a história dele muda. E quando a história dele muda, ele é levado ao palácio para estar com o faraó. E naquele dia que a história dele é mudada, ele se torna um governador. Mas dentro do coração dele, só ele e Deus sabiam as feridas que tinha. Eu falo de José. É muito bonito falar de José, mas quando eu chego no capítulo 45 de Gênesis, eu vejo que foi naquele momento que José se libertou das dores do passado. Foi naquele momento que ele se curou das dores do passado, nos dando um grande ensino. Porque se ele já tivesse perdoado os seus irmãos, ele não tinha tramado contra os seus irmãos. Ele fez com os seus irmãos semelhante ao que os irmãos fez com ele. Ele provocou os irmãos, provou os irmãos. Aí quando chega um momento que ele vê todos os seus irmãos, que ele lembra dos sonhos, eu estou aqui parafraseando, ele lembra do sonho, que ele vê os irmãos se prostrando diante de si.
A Bíblia vai dizer, no capítulo 45, versículo 1 de Gênesis, que José não podia se conter dentro de si, e José então se afasta da sala de jantar onde estavam seus irmãos, ele vai para o seu quarto, e José grita. Eu não sei qual é o tamanho do Egito, eu não sei se o Egito inteiro ouviu a voz de José, ou se pessoas que ouviram foram replicando, mas eu só sei que Gênesis capítulo 45 vai dizer que José gritou tão alto que todo o Egito ouviu o grito de José. Ele não podia se conter diante daquela situação que eles estavam vivendo. Então eu começo a entender que aquele grito de José foi um grito que ele liberou na sua alma para curar o seu passado. Porque ele entendia que para onde ele precisava avançar, ele não podia estar mais preso ao seu passado. Ele não podia estar mais aprisionado às dores que foram causadas, às injustiças. Ele precisava se libertar das mágoas. Ele precisava, para uma vez curando as dores do passado, se libertando das mágoas, para que a sua família, com seus irmãos, aquele momento fosse uma restauração familiar. Para que o cumprimento do sonho se cumprisse na vida dele. Quantos sonhos em nossas vidas estão parados porque nós estamos ainda aprisionados? Talvez tem coisas que você ainda e eu. Quer mensagem antes de pregar para vocês? Eu tenho 2 semanas que eu estou sendo confrontado com isso. Talvez tem cordas que a gente ainda precisa soltar, que ainda está nos prendendo lá atrás. Talvez tem situações que nós precisamos ser radicais e dar um grito de liberdade. Quantos de vocês, quantos de nós seguramos esse grito? Mas quando assim fazemos, Deus cura-nos, porque ninguém pode esconder ou segurar o que Deus pode fazer. Assim, quando nós nos machucamos e damos um grito de dor, todas as vezes que há uma grande libertação, você já trabalhou com um trabalho, já viu um trabalho de libertação de alguma pessoa possessa por demônios, quando você vai libertar a pessoa de demônios, a pessoa dá um grito e é liberta. A Bíblia diz que quando Jesus expulsava demônios, as pessoas gritavam e saíam. O demônio saía. Normalmente acontece isso quando você vai expulsar a legião, mais de um demônio. Os demônios resistem quando você, em nome de Jesus, legião, sai. E tem coisa em sua alma que as pessoas já entenderam isso. O trabalho de coaches nas empresas motivacionais, eles fazem trabalhos te impulsionando a sons, a gritos, porque aquilo vai motivando o seu ser. E a Bíblia está dizendo que tem momentos para que nós possamos ser libertos de muitas coisas, nós precisamos gritar. Deixa que a tua alma grite. Porque José gritou para se libertar de escravidão do passado, e Jesus gritou para que nós tivéssemos o nosso passado perdoado e o nosso futuro garantido nele. E nenhum desses gritos foram gritos de vergonha nem de derrota, foram gritos de vitórias. É por isso que muitas vezes precisamos dar um brado de vitória. E muitos vão olhar para você com olhares meio assim. Não sei se você já teve experiência de chegar num lugar e dizer glória a Deus. Na igreja as pessoas assustam. Do nada, chega na igreja, do nada, e dá um grito de glória. Glória a Deus. A pessoa olha para você e vai assustar. Mas há poder quando a sua alma ela se manifesta. E esses 2 relatos me diz que a promessa de Deus ainda está de pé sobre as nossas vidas. Pois a missão foi concluída.
O eco da vitória, ela está batendo em nossa porta. Mas nós só vamos caminhar para ela quando nós nos despreendermos. E ele está falando de gritar pelo fato de muitas coisas nós precisamos expor, precisamos falar, precisamos chegar, precisamos colocar diante de Deus, ou até mesmo diante do nosso líder. Nós precisamos colocar para fora. Pois, entendam, quando José grita, ele grita para se revelar aos seus irmãos. Quando Jesus grita, ele grita dizendo: eu cumpri uma missão. Quando José grita, ele grita para libertar a sua família da fome e trazer para perto de si. E quando Jesus grita, ele grita para libertar a humanidade toda. Quando José grita, ele grita perdoando os traidores, os seus irmãos que o traíram. Mas quando Jesus grita, ele grita para perdoar-nos, todos os pecadores da humanidade. E quando você gritar, declarando liberdade para sua alma, a Carol disse algo hoje, eu quero usar isso como exemplo. Porque a sua vida não é só sobre você. Você é líder. Vocês são líderes. Há uma geração que depende de você. A sua prisão e cadeias está influenciando gerações. A Carol disse algo hoje assim: pastor, é tão interessante que quando houve um desatar na sua vida, até sobre as nossas vidas foram desatadas. Porque o dia que eu cheguei no altar e dei um grito aqui às 3 da manhã, eu disse: Senhor, não aguento mais, eu solto essa corda. Que muita coisa aconteceu, o clima da igreja mudou, desatou o nome de vocês, e assim eu desafio a vocês soltarem um brado de vitória sobre aquilo que os aprisionam. Por isso que às vezes eu amo isso aqui. Eu ponho isso aqui, eu estou rodeado de carro e de moto do meu lado, mas ali só está eu. Tem dia aqui que fica apertando meu bochecho assim, ó. Aí eu vou orar, aí eu deixo eu pegando, que é para fazer, fica tudo machucado aqui assim. Mas tem dias que eu vou daqui no meu trabalho, eu chego lá rouco, de gritar nesse capacete, de clamar nesse capacete, de gritar mesmo. E muitas vezes o que Deus precisa de nós não é aquele ser comportadinho, não. Muitas vezes Ele precisa que nós sejamos radicais, como José gritou e todos ouviram, como Jesus gritou e todos ouviram, e o grito deles ecoaram para a eternidade. Talvez aquilo que te prende, impede você de avançar rumo ao seu sonho, quando você despreender a sua alma, gerações vão ser alcançadas. Pois aquilo que eu julgo ser um grito de liberdade individual, ele pode ter, ou melhor, muda essa frase, ele terá um impacto coletivo. E eu lhe pergunto, para encerrar, qual grito você precisa soltar hoje? Daqui a pouco eu vou colocar um louvor aqui, e você vai ficar ali para gritar. Eu até aumento o som, estou nem para os vizinhos, mas eu quero que você coloque em prática. Qual grito você precisa soltar hoje? Qual grito nós precisamos soltar hoje? O que está prendendo a nossa alma? O que está impedindo? Qual grito nós precisamos liberar hoje? Talvez seja um grito de perdão. Talvez você carregue situações que ainda falta ser perdoado. Talvez seja um grito de entrega, dizendo: Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha vida, eu solto, eu não aguento mais. Ou talvez seja um grito de finalização de ciclos, que você fez tudo o que você pôde,
certo. E você consumou a missão, cumpriu a missão. E esse grito de finalização de ciclo talvez te aprisionou por uma culpa, por tanto ouvir palavras que não deviam. Mas você absorveu isso e talvez hoje você precisa dar esse grito de finalização de um ciclo, dizer: Senhor, o que estava ao meu alcance eu fiz, eu não carrego mais essas dores. Mas fato é, Deus quer que hoje você e eu liberemos um grito de liberdade. Um grito que cura, um grito que liberta, um grito que transforma, e transforma de dentro para fora, e transformando você de dentro para fora, aquilo em sua volta vai ser transformado. Pois tudo muda quando você muda, tudo se transforma quando você se transforma, tudo se liberta quando você se liberta, porque quem é liberto, liberta, quem é curado, cura, quem é doente, adoece, e quem é ferido, fere. Por isso que até aquele momento José, ele provocou os seus irmãos a situações terríveis. Mas daquele momento em diante, que ele deu aquele grito, ele acolheu seus irmãos. Pois quando ele deu aquele grito, o passado perdeu o poder sobre a vida dele. E quando Jesus liberou aquele grito, o futuro ganhou esperança. E eu digo a vocês hoje, quando você e eu liberarmos o grito da nossa alma que nos prende, o nosso passado será resolvido e o nosso futuro será garantido em Cristo Jesus. Tem coragem de deixar o seu grito ecoar para a eternidade? Um grito de liberdade para alcançar todos aqueles que estão em seu redor. Tem coragem de deixar com que o Senhor Ele transforme a sua vida de uma vez por todas? Mas eu sei que o Senhor Ele precisa de nosso posicionamento, e isso, o nosso posicionamento que Ele espera de nós é o cumprimento da sua palavra, é uma declaração do que Ele fez por nós, é uma declaração daquilo que Ele garantiu na cruz do Calvário por nós. Por isso que Ele disse: está consumado. Está consumado. Eu venci, e vocês também vencerão. O inimigo não tem mais poder de prendê-los onde quer que seja. Então eu te convido a se colocar de pé. Aleluia. Nesse momento, poucos minutos para encerrar. Os trechos da palavra que eu mais amo, quando diz: o estágio da cruz é loucura para aqueles que estão crescendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E foi lá que foi derramado o sangue de Jesus. E Eu quero que você imagine nós fomos pelos seus pecados Jesus naquela cruz. a Ele toda glória, a
por tudo aquilo que te aprisiona, A Ele a nossa ou vida. tentou te aprisionar até hoje. Através da morte dele, que nós recebemos a vida. A Ele toda a nossa. O Espírito Santo vai trazer à sua mente agora, ao seu coração, situações para você deixar aqui nessa noite. Eu quero que você declare.
Você é livre, igreja. Eu quero agora, em nome de Jesus, que você entre na mão em direção à sua casa e libere palavras proféticas de liberdade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, família, negócios. Até agora eu preguei, agora é você que libera a palavra sobre a sua casa. Agora é você que libera a palavra profética sobre a sua casa. Agora é você que libera a palavra profética sobre a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha casa, Pai, um tempo de liberdade, um tempo de conquistas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, o levante de Satanás contra a minha casa, contra os meus filhos, estão todos sendo destruídos hoje, porque nós nos desprendemos das amarras do inimigo que quiseram nos destruir. Pai, em nome de Jesus. Estamos de pé. Estamos de pé, Senhor. Pai, eu selo as palavras proféticas dos teus filhos. Para um tempo de liberdade sobre a vida deles. Para um tempo, Pai, de avanço sobre a vida deles. E esse segundo semestre de 2025 será infinitamente melhor sobre a vida da MTS do que o primeiro semestre. O primeiro semestre foi um tempo de alinhamentos e o segundo semestre será um tempo de conquistas. Pai, eu libero sobre a vida desses que estão aqui, em nome de Jesus. Um novo desatar sobre eles, vidas sendo transformadas, portas sendo abertas, enfermidades sendo curadas, cadeias sendo quebradas, em nome de Jesus. Ouvirei de sua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. IBTS, Igreja do Senhor, Igreja do Livramento, uma nova história o Senhor tem para você. Você é livre. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Você é livre, você é livre, você é livre. Ainda no som deste louvor, deste momento, olhe para as tuas mãos. Olhe para elas. Se alguma coisa te prendia assim, das correntes caindo no mundo espiritual, a prosperidade na sua mão, olha para a tua mão e diga assim: onde eu colocar minhas mãos, haverá prosperidade. Não, você não está querendo, mais alto. Onde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade. Haverá curas. Portas se abrirão. Em nome de Jesus. Olha para os teus pés, bate aqui no chão. Você é livre, bate aqui no chão e diz: onde eu colocar os meus pés, a presença do Senhor vai me acompanhar e eu vou transformar aquela geografia, porque a glória do Senhor será comigo. Nada mais me prende, porque o Senhor colocou em meus pés ligeireza, como as da coça, e nada vai me parar. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare: eu tenho a paz. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Mais alto. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. De novo. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. A última vez. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Ó Pai, no meu coração, diga: e guarda os meus sentimentos em Cristo Jesus. Os seus sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que o Senhor vire o rosto sobre ti e te dê paz. Que o Senhor te faça prosperar onde quer que você esteja. Que essa história que o Senhor começou a escrever sobre a sua vida se concretize.
Em nome de Jesus, essa semana você vai contar testemunhos, porque o Senhor está desatando muitas coisas sobre você e sobre a sua casa. IBDS, Igreja do Avivamento, graça e paz. Tenha uma semana de excelência, de vitória e conquistas, e as palmas é para o Senhor. TikToks. Tudo bem? Parou? Isso, parou. Como é que encerra? Ele me acompanha, meu robozinho. Como é que encerra? Não sei como é que encerra agora. Meu Deus, tio. Aqui. Tá com esse celular há 3 anos.